Couve Rubro-Negro, tudo bem com vocês? Está no ar mais um Ligado no Lance e hoje vamos falar da vitória do Flamengo pela Copa do Brasil, quartas de final, largamos na frente 1-0, vitória magrinha sobre o Bahia. Se o Tite teve arritmia no último final de semana, hoje quem teve fomos nós, meus amigos. Antes de falar sobre esse jogo, eu preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros aqui no Couve Rubro-Negro. Apenas R$ 2,99 já é a primeira faixa e você ajuda o trabalho do Covil. Tem também a de R$ 6,99 e a de R$ 14,99 com um mundo de vantagens. Você tem emojis exclusivos para usar em qualquer uma das nossas lives, sorteios exclusivos, vídeos que chegam primeiro e vídeos que só quem é membro vê aqui no canal do Covil, um grupo no WhatsApp para você trocar ideia com outros rubro-negros ao longo desse planeta e tem, é claro, a leitura e resposta prioritária de comentários no chat. Então não perca tempo, assine já, clica aí no Seja Membro e escolha a faixa que melhor couber no seu bolso. É uma cervejinha que você deixa de pagar no mês, um churrasquinho que você deixa de comer e já ajuda demais o nosso trabalho aqui do Couve Rubro-Negro. Agora sim, vamos falar dessa pelada, meus amigos, foi teste para cardíaco mesmo, né? Entramos com 8 desfalques, 7,5, vai. Ó, só por lesão, Everton, Cebolinha e Vinha, que não jogam mais em 2024, Pedro, Gabigol e Arrascaeta, que devem voltar ao longo do mês de setembro, o Alan, que estava suspenso, e o Carlinhos, que não pode jogar porque ele já foi inscrito, já atuou pelo Nova Iguaçu lá no começo do ano. Então, 7 desfalques. E o Vitor Hugo, que eu vou falar mais para o final lá do vídeo, que não joga mais pelo Rubro Negro. Muito obrigado, Vitor Hugo. Então, 8 desfalques, né? 7 mais o Vitor Hugo. E o Flamengo ainda perdeu alguns jogadores ao longo da partida. Entramos em campo com Matheus Cunha, Varela, Fabrício Bruno, Léo Pereira e Ayrton Lucas. Pulgar, Léo Ortiz e De La Cruz, Gerson, Luiz Araújo e Bruno Henrique. O Gerson, havia dúvida se ele ia atuar, né, no meio-campo, formando um 4-4-2, ou como ponta. Começou na ponta esquerda, né, com o Luiz Araújo na direita, na sua posição original, e eles inverteram ao longo da partida. Tite fazendo experiências num jogo em que não era para isso. O Bahia vem numa fase muito boa, né, vinha de vitórias, né, e empataram com o Botafogo no final de semana pelo Campeonato Brasileiro, conseguiram sofrer muito bem, estão em ascensão na temporada depois de um período de baixa. O Flamengo está, obviamente todo mundo sabe, esfacelado, competindo aí em 3 competições, sofrendo muito com lesões. Vem aí data FIFA para tirar jogador, se é que algum jogador vai ter condição de servir as suas seleções, dado o desgaste físico. Então, um momento muito complicado, atuações modorrentas do Tite. Em agosto a gente acumulou algumas derrotas, alguns resultados negativos desnecessários, né? E o Flamengo entrou em campo sendo amassado pelo Bahia. Não tem outro verbo para definir, não tem outra descrição. O primeiro tempo foi todo na mão do Bahia. O Ceni estudou muito bem esse time do Flamengo. Do meio para frente o Bahia é excelente. Tem o nosso Everton Ribeiro, tem aí a lei do ex também com o Jean Lucas, né, que foi da base rubro-negra, atuou no Santos e foi comprado pelo Bahia. Do meio para frente eles são muito bons. A dupla de ataque, Tassiano e Everaldo, deu um calor na nossa zaga o jogo inteiro. E deu para perceber, né? O Ceni percebeu rapidamente que o lado direito do Flamengo, ali ocupado pelo Varela, esquerdo do ataque do Bahia, era por ali a mina de ouro. Eles concentraram muitas jogadas com o Tassiano, o Everaldo se mexendo em tudo quanto é lugar do campo. Então, assim, o primeiro tempo, a gente não ter tomado gol foi lucríssimo, porque era para a gente ter sido sacolado. Eles deram 10 finalizações, mas a pontaria não estava legal. Só uma foi na direção do gol do Rossi no primeiro tempo. E o Flamengo deu um chute que não foi na direção do gol. Primeiro tempo para esquecer. Completamente perdido em campo. De La Cruz não jogando nada. Fabrício Bruno mortinho. A tônica do jogo se desenhava para o Flamengo tomar um gol de bola aérea no segundo tempo, né? Só que aconteceu exatamente o contrário, né? Com 5 minutos de partida no segundo tempo, o escanteio, aliás, o primeiro escanteio do Flamengo no jogo, De La Cruz dá uma fatiada sensacional e uma falha da zaga do Bahia. O Bruno Henrique é encontrado ali na entrada da pequena área, dá aquela cabeçada no pé do goleiro, que na minha opinião falhou, né, mas é discutível, e foi o gol da partida. O Rogério Ceni errou em não ter mexido imediatamente, né, porque
O time do Bahia era muito superior e o time do Flamengo estava cansado, até mesmo sem a bola. Eles são uma excelente equipe, muito bem treinada, mas ele não mexeu, demorou demais a mexer. E o Tite também. Depois do gol, vivemos o titismo em estado puro. Sabe aquela história de goleada de 1-0? Foi isso que ele tentou fazer o jogo, até conseguiu, mas assim, a que custo, né? A custo da nossa saúde mental, da saúde física dos jogadores. Então, escolhas muito ruins, na minha opinião. Os dois técnicos erraram, porque deveriam ter mexido muito mais cedo. Ali pelos 10, 15 minutos do segundo tempo, já era para alguma coisa ter mudado. O segundo tempo foi todo de pressão do Bahia, né, tentando sair dos seus domínios com pelo menos um empate, e ele não veio. Aí o Flamengo mexe lá na frente, né, só com 26 minutos do segundo tempo, sai o De La Cruz e Léo Ortiz, ambos lesionados ao mesmo tempo. De La Cruz começou a puxar ali a coxa, botou a mão na coxa, mancou por mais um minuto ainda, o jogo seguiu e no momento que ele foi substituído, o Léo Ortiz também pediu para sair. Vieram Michael e Everton Araújo, ou seja, o Gerson volta para fazer ali a posição de camisa 10, o Everton Araújo entrou uma simples troca, né, com o Léo Ortiz, então ele ficou na marcação, e o Michael foi para frente para mandar o time ali para poder municiar melhor, né? Tanto o Michael quanto o Bruno Henrique seriam municiados pelo Luiz Araújo. Foi assim que o Tite montou a equipe para o segundo tempo. Mas isso durou pouco, né? Menos de 10 minutos depois, ele é obrigado a mexer mais uma vez, sai o Luiz Araújo e vem o Wesley. Sim, meus amigos, sai o Luiz Araújo e vem o Wesley para atuar na ponta esquerda. Um lateral direito atuando como ponta esquerda. É o puro suco do deserto de ideias do Tite, né? Ele não sabe o que está fazendo. É inacreditável como o Flamengo terminou esse jogo, é inacreditável como tenha vencido essa partida. Sabe o que eu falei alguns jogos atrás, né, de ter mais sorte do que juízo? Hoje a gente dobrou, quadruplicou a meta, porque não é possível. Só mesmo com São Judas Tadeu para a gente explicar essa vitória fora de casa, com o time todo esfacelado e não jogando nada a partida inteira, né? Ainda errando nas substituições, com Lohan no banco. Para que colocar o Wesley fora de posição? Isso não existe. Alguma coisa precisa ser feita, mas é aquilo, né? Departamento de futebol não tem comando. Não tem comando. O presidente não tem comando. Todo mundo está pensando em duas eleições, a eleição do clube e a eleição para vereador no Rio de Janeiro. Então é inacreditável o custo físico, inclusive, que o torcedor rubro-negro tem em acompanhar essas partidas, né? O completamente mal treinado é um Tite irreconhecível quando você pega o do primeiro semestre com o do segundo semestre. Alguma coisa precisa ser feita urgentemente. Aí eu falei, né, das alterações, né, que o Wesley veio para a ponta esquerda. Poucos minutos depois, alterações finais, né, aquelas alterações para segurar o jogo. O Ayrton Lucas saiu e o Gerson também. E entraram Davi Luiz e o Igor Jesus. Aí ficou mais fácil de entender, né? O Igor Jesus entra para ser ali volante, né, para fechar a casinha de vez, e o Davi Luiz não preciso nem dizer, né? Se ele tira um lateral esquerdo para colocar um zagueiro, é porque mandou todo mundo para frente, para trás, né, para fazer ali aquela barreira, não deixar a bola chegar no gol do Rossi. Deu certo, porque já estava no final do jogo. Mas, como desgraça pouca é bobagem, meus amigos, o Michael sentiu a coxa, né, no final da partida. Uma lesão bem parecida com a do De La Cruz e pareceu ser séria, né? Nesse momento, né? Estou gravando o vídeo poucas horas depois, poucos minutos depois que a bola parou de rolar. A gente ainda não tem informações sobre o que aconteceu. Só a informação oficial do Flamengo é que tanto De La Cruz quanto Michael serão reavaliados no CT quando chegarem no Rio de Janeiro. E aí, meus amigos, o reforço que acabou de chegar, segunda partida dele em campo, teve que sair do jogo. O Flamengo terminou a partida com 10, Michel não conseguiu nem subir as escadas da Fonte Nova, tamanha a dificuldade de caminhar com a lesão. Foi carregado mesmo, né? Não dá nem para dizer que ele foi caminhando. Então, essa rodada, essa janela de contratações, que até está sendo de boa, de média para boa, com a chegada do Alexandro, né, contratado no mesmo esquema do Michael, de graça, né, pagando luvas, e o lateral esquerdo de 33 anos vai atuar no Flamengo até dezembro de 2026. E o Alcaraz, que assinou nessa quarta-feira, né, não é o tenista, é Carlos Alcaraz, mas é argentino,
e é atacante. Esse aí, um jovem, né, uma boa contratação. Ele vem por 20 milhões de dólares e vai atuar por 5 anos no Flamengo até agosto de 2029. Além desse pagamento de 20 milhões de dólares, o Vitor Hugo foi emprestado para o Göztepe da Turquia. O Carlos Alcaraz veio do Southampton. Você vai falar, mas não tem nada a ver um time com o outro? Tem, porque são times do mesmo dono, né, do mesmo grupo empresarial. Então o Vitor Hugo vai passar um ano lá na Turquia, tem uma opção de compra, duas, né, na verdade, fixadas, né, de 6 e de 8 milhões de euros que podem vir a ser exercidas lá daqui a um ano. Então, felicidades, né? Nosso menino do Ninho vai jogar aí no futebol europeu. A Liga Turca é uma liga mais complicada, né? Com menos visibilidade, mas tomara que ele arrebente por lá até para render bons frutos a gente no ano que vem. E o Alcaraz é uma boa aposta, né? Um argentino vem para disputar a posição com a Arrascaeta. Isso se jogar, né? Porque tá difícil. Meus amigos, alguém precisa ser detido no departamento médico do Flamengo, né? É inacreditável a quantidade de lesões físicas e lesões sérias nesse momento da temporada. Faltam 3 meses para acabar o ano, na verdade, 3 meses completos de futebol para acabar o ano. Tem algumas datas FIFA, mas é inacreditável. Não tem explicação lógica, né, tantas lesões nesse momento da temporada, né? O normal seria ali em novembro, finalzinho de outubro, novembro, jogadores estarem estourando porque estão perto das férias, né, da exaustão física. Está muito cedo para isso acontecer e são lesões que se repetem. Todo jogo tem alguém puxando a coxa, todo jogo tem alguém lesionado, alguma coisa precisa ser feita. E aí eu me repito, né? Não tem comando nessa equipe. É inacreditável o que a gente está presenciando jogo após jogo. Por sorte, não tomamos gol. E essa vantagem mínima, ela vai ser muito importante para o jogo do Maracanã, que vai ser daqui a 2 semanas, no dia 12 de setembro, exatamente no retorno da data FIFA, 12 de setembro, quinta-feira, no Maracanã. O Flamengo leva essa vantagem mínima de poder empatar para passar às semifinais. E, se vocês me permitem a zoada, eu quero ter Rogério Ceni em todos os times do Campeonato Brasileiro, porque hoje foi o 13º jogo do Ceni, ídolo supremo, contra o Flamengo por 4 clubes. 13 jogos, 13 derrotas, os times dele marcaram 6 gols e sofreram 27. Eu quero o Rogério Ceni em todo jogo contra o Flamengo, porque o bicho é certo, a vitória é certa. Mais 3 pontos, né? No caso não 3 pontos porque é competição de mata-mata, mas de qualquer forma, estamos perto da semifinal. Muito respeito ao Bahia e ao Rogério Ceni, mas por hoje a gente pode comemorar. E agora é hora de virar a chave, né? Como o Flamengo é um dos poucos times que está em 3 competições ainda na temporada, o Flamengo no final de semana, rubro-negro vai até Itaquera, em São Paulo, para enfrentar o Corinthians no aniversário de fundação do Corinthians, 1º de setembro, domingo, 4 horas da tarde, na Mamãe Globo. Estaremos lá para acompanhar o Flamengo vencer, quem sabe, o Corinthians em mais uma jornada no Campeonato Brasileiro, né? O rubro-negro precisa da vitória para se aproximar dos líderes e o Corinthians está desesperado tentando sair ali da iminência do rebaixamento. Então, meus amigos, o mês de setembro também será duro. Nós temos já programados esse jogo contra o Corinthians, o Bahia no dia 12 pela Copa do Brasil, o Vasco provavelmente ali no dia 15, né, por conta do encontro de datas, o Peñarol pela Libertadores dia 19, jogo de ida no Rio de Janeiro, Grêmio fora de casa 22 de setembro, 26 de setembro tem o Peñarol fora de casa, né, lá no Uruguai, e o Atlético Paranaense no dia 29 de setembro. Pode ter ainda também um jogo atrasado, né? O jogo atrasado contra o Internacional pode vir a ser marcado para essa data FIFA, eu diria que ali dia 5, dia 8, vamos aguardar o que a CBF vai definir, porque essas são as datas base, né? As datas do Campeonato Brasileiro ainda não estão definidas para esse mês de setembro. Um grande abraço a todos, nos encontramos no domingo com mais um Ligado no Lance aqui no Covil Rubro Negro. Até a próxima, galera. Tchau, tchau!